Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre essa paixão que muitos militantes políticos têm pela ditadura e por que, ao mesmo tempo, tantas pessoas temem a ditadura. Se de um lado alguns pedem ditadura, outros a temem de forma a sentirem um verdadeiro pavor, pânico em relação à ditadura. É importante esclarecer que os regimes autoritários, baseados na hierarquia e aonde não existe uma discussão a respeito de direitos de minorias, não chega a ter a presença de um debate público entre grupos antagônicos, esses regimes totalitários, autoritários, eles são desejados por muitas pessoas que veem neles virtudes, como, por exemplo, a hierarquia e uma moral baseada na teologia da prosperidade. De certa forma, isso explica a grande questão. Por que uns querem tanto ditadura, porque outros a repelem? Os que repelem ditadura é porque provavelmente sabem, ou já viveram, ou estudaram a respeito de como funcionam os regimes totalitários. Nós tivemos uma experiência aqui no Brasil, a partir de 1964, o golpe militar tirou do governo um presidente eleito, um presidente civil, João Goulart. No lugar dele, assumiu uma junta militar, que depois passou a governar através de nomeação de generais, que se sucederam no poder até o último, o João Figueiredo, que passou o governo para um civil, José Sarney. Nesse período de ditadura militar, de um regime autoritário e totalitarista, muitas pessoas viveram bem e prosperaram. E talvez por isso se sintam com saudades daquela época. Outros tantos não viveram, não sabem como é uma ditadura, e aí se encantam com argumentos muito bem elaborados, através de uso de recursos retóricos refinados, e começam a crer que realmente um regime uma sociedade onde os militares comandam e impõem para fora dos quartéis os valores militares, é uma sociedade onde as pessoas vivem mais felizes, onde vivem em tranquilidade e em paz. Porque todos são obrigados a seguir as mesmas regras e aqueles que não seguem as mesmas regras não servem para a sociedade e são expulsos. Repare, é uma sociedade excludente, que se fortifica através de uma padronização de comportamentos. Essa padronização de comportamentos, que todos se juntam como se fosse um feixe, para que se fosse uma vara sozinha se quebraria, duas poderiam ser quebradas, mas se juntas se formam em um feixe, elas são fortes e podem resistir a tudo. Essa ideia tem o nome de fascismo, e essa padronização, aonde todos são obrigados na sociedade a ter um único partido político, a ter uma única religião, a ter um único pensamento autorizado, a ter uma única moral, a ter um único comportamento sexual. Esse tipo de sociedade, aonde todos têm os mesmos objetivos, é uma sociedade fascista. E uma sociedade assim,
ela pode ser muito excludente e não é aceita pela comunidade internacional. Ainda hoje, nos nossos tempos, existem sociedades que funcionam dessa maneira. Esses países são isolados do resto do mundo e têm bastante dificuldades, inclusive, para manter sua população, porque muitos querem fugir de um regime assim. Aqui no Brasil, existem aqueles que querem viver em liberdade, num Estado democrático de direito, onde o poder político é exercido por aqueles que são escolhidos por voto eletrônico em urnas que são invioláveis a cada 2 anos. Cada 2 anos tem eleição. Mudamos prefeitos, vereadores, depois mudamos governadores, deputados estaduais, federais, senadores e o presidente da República, para quem existe o voto direto. E a eleição, logo depois dela, ainda no mesmo dia, ficamos sabendo quem é o vencedor. Depois de declarado vitorioso, o vencedor passa a governar junto com quem está no poder e fazem juntos uma transição democrática para que a mudança de governo não mude o funcionamento do Estado, para que as funções de Estado permaneçam e a sociedade permaneça estável. É essa a configuração da Constituição brasileira. E para que isso aconteça, uma série de providências são tomadas no âmbito legal. O arcabouço da Constituição Cidadã, que prevê a independência do Legislativo, responsável pela fiscalização do Poder Executivo. No Brasil, a Constituição impõe ao Poder Executivo obediência às leis. E quando essas leis não são obedecidas, o Executivo pode ser punido tanto pelo Legislativo, em processos de impeachment, em processos políticos, como pelo Judiciário, em processos criminais com autorização do Legislativo. Repare que quem resolve as coisas é o povo, através do voto direto quando escolhe os seus representantes. E pode-se dar até o luxo de escolher mal, porque aí, de 2 em 2 anos, a gente troca, substitui por outro, que pode ser melhor. É um defeito da democracia esse, de que algumas vezes o povo é levado a erro. E nesse momento que nós vivemos uma crise política e institucional, com tanta gente se odiando, inclusive na mesma família, na mesma cidade, no mesmo bairro, pessoas que antes até se suportavam, mas que agora estão cada vez mais distantes umas das outras, porque a política se tornou um assunto tóxico. Os esquerdistas, esquerdopatas, os petistas, os comunistas, os socialistas, eles estão num campo, junto com Lula e todos os seus amigos de esquerda. No outro campo está o atual presidente Jair Bolsonaro, que é de direita e que, junto com a direita, também está com alguns neofascistas, com evangélicos, que são apelidados de gado, de bolsomínios, e mais recentemente William Vac os chamou de fanáticos imbecilizados. Eu acho que esse uso de palavras, adjetivos, que buscam insultar aqueles que seguem um líder político e mantêm-se fiéis seguindo o líder político, mesmo quando ele está em dificuldades, esses exageros retóricos, eles não retratam a realidade política.
Afinal de contas, muitas pessoas respeitáveis, homens e mulheres honestos, honestas, votam e votarão em Luiz Inácio, ex-presidente do Brasil, candidato, pré-candidato à reeleição. Muitos homens, mulheres, gays, enfim, como queiram ser chamados, bolsonaristas de direita, pessoas respeitáveis, honestas, inteligentes, votarão em Jair se ele se candidatar, porque ele é pré-candidato à reeleição. E são pessoas inteligentes, capazes, que adquirem, que tomam uma posição política diante do debate público, porque se identificam mais com um lado do que com o outro. Ambos os lados sabem dos defeitos dos seus líderes. Afinal de contas, não existe líder político sem defeitos. Mas quando se está numa militância política, fazendo campanha para um candidato, é natural que o militante deixe de lado os defeitos e faça questão de sublinhar apenas as virtudes do seu líder. E as militâncias tornam-se agressivas, porque além de aumentar as virtudes, é parte do debate político destruir o adversário através de insultos que superlativizam os seus defeitos. Tudo que pode ser de ruim arrumam para colocar no adversário. E esse debate político, por mais estranho que possa parecer para os neófitos na política, não é nenhuma novidade. Desde Atenas, desde a Grécia Antiga, berço da democracia, desde sempre, os seres humanos são assim. É da natureza do debate público os ataques ad hominem, ou seja, ataques pessoais que buscam destruir a imagem do adversário. De fato, senhoras e senhores, nenhum deles, nem Lula, nem Bolsonaro, são tão ruins como dizem, nem tão bons quanto propagandeiam. E se, de um lado, nós temos na direita pessoas que acreditam em valores de hierarquia, valores morais, tradições religiosas que devem ser preservadas, repare, essas pessoas elas não estão completamente sem razão. Algumas tradições precisam ser preservadas. Outras precisam ser adaptadas aos novos tempos. Afinal de contas, nós vivemos uma realidade completamente diferente da que vivíamos há 100 anos atrás. Imagine há 2000 anos. Se de um lado você tem pessoas que são mais progressistas, que querem uma ampliação de direitos para que todos sejam homens, mulheres, negros, gays, idosos, crianças, vistos com igualdade, reduzindo essa masculinidade tóxica e o machismo que impõe aos homens brancos uma autoridade absoluta e um privilégio dessa autoridade acima de todas as outras pessoas. Isso precisa ser, de certa forma, combatido, né? Porque essa masculinidade tóxica é responsável pela violência na sociedade. A violência principalmente passional. Por que a maioria dos presos são homens? Por quê? Por que os homens morrem tão cedo, se envolvem tanto em violência? Será que não é por causa dessa masculinidade tóxica que exige do homem ser um super-homem, quando ele é apenas
um ser humano, tão frágil quanto a mulher, tão capaz, sujeito a sofrer como uma mulher. Afinal de contas, a vida é trágica para homens e para mulheres. Veja que esse pessoal também tem suas razões de combater o racismo, essa forma odiosa de estabelecer na sociedade gradações de importância para as pessoas de acordo com a cor da sua pele e suas características físicas, atribuindo a uma característica física, o branco, né, anglo-saxão, quanto mais parecido com um viking, melhor, atribuindo a esses a beleza e aos outros a feiura, quando nós sabemos que isso não é real, que isso não é verdadeiro. Repare que não é possível entender que todos os seres humanos terão o mesmo comportamento sexual e seguirão as mesmas regras. Não é que eu seja contra quem é celibatário. Acho que quem quer ser celibatário deve sê-lo. Quem quer ser monogâmico também. Quem quer seguir as orientações cristãs, judaico-cristãs, um regime sexual judaico-cristão, deve segui-lo, se sente bem assim. Mas aqueles que não querem, desde que não prejudiquem outrem, que também fiquem livres para serem quem querem ser. E vejam, as pessoas que querem ditadura, que pedem o uso do artigo 142 da Constituição, aonde as Forças Armadas dariam um golpe militar estabelecendo uma nova ordem política no Brasil, elas estão equivocadas, porque as Forças Armadas não desejam governar. As Forças Armadas não querem governar o Brasil. Elas não queriam, na década de 80, quando João Figueiredo entregou o governo, e de lá para cá elas não querem mesmo governar o Brasil. As Forças Armadas querem ser ouvidas, as Forças Armadas querem ser respeitadas, as Forças Armadas precisam ser empoderadas, porque nós temos um território enorme, uma costa gigantesca, um espaço aéreo gigantesco que precisa ser protegido, porque você sabe como é, né? Se ninguém proteger, vem alguém e toma. Nós precisamos proteger as nossas fronteiras, que são imensas. E essa turma das FA, esse pessoal, eles se esforçam para isso, fazem um belíssimo trabalho nesse sentido, principalmente nas fronteiras. E eles estão preocupados com o Brasil. E os militares, os generais, são muito bem formados. Tire por esse Paulo Sérgio, que é general e comandante do Exército atualmente, e o belíssimo discurso que fez no Dia do Soldado, que inclusive eu destaquei no último vídeo aqui no meu canal. Ele dizendo que o papel do Exército, do soldado, das Forças Armadas, é combater o totalitarismo e defender a democracia, assim como fez durante a Segunda Guerra Mundial. Ele que exaltou a figura de Caxias, o pacificador, pregando estabilidade política, porque só existe prosperidade se houver estabilidade política. Eu sei que o debate político é constante e que cada um tem que se defender dos ataques que sofre. Mas a instabilidade política hoje é o principal fator de inflação. Se a gasolina está mais cara, o botijão de gás está mais caro, a luz está ficando mais cara, os alimentos quase que dobraram de preço. Por que isso está acontecendo?
Porque quando o ambiente político fica instável, não fica bom para os negócios. Não é só para as grandes empresas, é para todos os negócios. Essa instabilidade que nós estamos vivendo é geradora de inflação. É só nos regimes estáveis, e nós precisamos sempre de um grande acordo nacional. Não é possível o presidente da República governar sem o apoio dos governadores, sem o apoio dos deputados federais e senadores que representam os estados e o povo. Não é possível aceitar que um governante queira governar sem cumprir as leis e se submeter a essas leis. O presidente da República tem imunidade presidencial, mas isso não quer dizer que ele possa fazer o que quiser, o que lhe der na telha, falar o que lhe vem à cabeça. Não pode. O presidente da República não pode ter liberdade de expressão. Estranho dizer isso, né? Mas é isso mesmo. Porque se eu, você, disser uma besteira qualquer, não acontece nada no outro dia. Se um presidente da República, seja ele quem for, disser uma besteira, qualquer que seja essa besteira, milhões de dólares, bilhões de dólares mudam de mão. E com toda essa instabilidade, essa briga política, essa disputa pré-eleitoral, que não é nem campanha, ainda, toda essa disputa é responsável pela inflação que nós estamos vivendo, por esse absurdo que nós estamos pagando pelos preços da cesta básica, dos aluguéis e do custo de vida em geral. Está mais caro viver no Brasil, o desemprego aumentou, a perspectiva de investimento diminuiu, tem menos dinheiro circulando no país e a tendência é que isso piore bastante antes de melhorar. O que é uma pena, porque a continuar desse jeito, chega um ponto em que os poderes da República se juntam para conversar, para discutir, debater e decidir quem é que está atrapalhando. E quem está atrapalhando normalmente é retirado do processo. Os mecanismos para que isso ocorra existem, são constitucionais. Quem está atrapalhando é retirado do processo. E nesse momento a pergunta é: quem é que está atrapalhando o crescimento do Brasil? Eu sou Arquimedes de Castro e este é o meu canal, o Laboratório de Comunicações. Eu estou sempre por aqui, quase todo dia, gravando vídeos, conversando, fazendo análise de conjuntura e procurando trazer um pouco das minhas impressões da realidade política e social brasileira. Compartilhe esse tipo de conteúdo com os seus colegas que gostam de política. Deixe seu like para contribuir aqui com o algoritmo do canal. Não deixe de se inscrever para receber as notificações de novos vídeos que são postados quase todos os dias. Até a próxima.